Fim de jogo no Alfredo Jaconi, Juventude 2, Grêmio 0. Mais uma atuação inacreditável do Grêmio, né? Uma atuação patética, uma atuação deprimente do tricolor. Vamos falar de tudo isso, vamos falar da permanência ou não de Thiago Nunes no Grêmio e vamos falar de outras coisas também preocupantes. Qual é o diagnóstico que eu faço desse Grêmio perdido, desse Grêmio em crise que a gente encontra hoje, né? O diagnóstico é o seguinte: tem que tirar a vesícula. Tem que tirar a vesícula. O que eu quero dizer com isso? Durante a pandemia, eu nunca fui uma pessoa ansiosa, tá? Eu sempre fui até tranquilo demais às vezes. Eu comecei a ficar ansioso durante a pandemia, muito por causa da própria pandemia, mas também algumas questões profissionais, até pessoais, começaram a se entrelaçar desde o ano passado. Enfim, comecei a apresentar uns quadros de ansiedade. E aí, a minha vesícula, que tinha lá suas pedrinhas dentro, começou a me dar umas crises, assim, né? De madrugada, não conseguia dormir, umas dores muito fortes e tal. E ao mesmo tempo, eu tenho refluxo, que é outra coisa que eu acho que eu tenho há um bom tempo já, mas que eu sabia da existência, que eu lembrava da existência muito de vez em quando. Sabe aquele soluço que dá um pouco assim, às vezes depois de comer um negócio, tomar um negócio, tomar uma cervejinha e tal. Às vezes assim tinha algum sinal que eu lembrava que o refluxo existia, mas nunca me incomodou também. Pois bem, durante a pandemia comecei a ter umas crises de dores e aí fui em gastro, né? Fui em médico, fui investigar e tal. E era muito confuso. Era muito confuso chegar num diagnóstico 100% real, assim, fiel, né, ao meu quadro, porque as duas coisas se misturavam. Na verdade, eu estava sendo atacado pelos dois problemas. Porque daí às vezes os médicos perguntavam algumas coisas. Ah, mas a dor irradia para as costas, a dor faz isso, faz aquilo. Não. Daí eles, putz, mas que estranho. Tá, mas então não sei o que, não sei o que, também não. Aí eu falava algumas coisas que eram da vesícula. Só que às vezes eu tinha outra crise que era do refluxo. E daí quando eu falava dessa outra crise, ah, mas daí aconteceu tal e tal coisa? Não. Cara, eu sei que eu demorei para entender o que estava rolando, porque eu tinha as duas coisas ao mesmo tempo me atacando, né? E eu não tinha certeza qual era o problema maior. Só que no fim das contas, depois de alguma investigação, eu descobri que o problema maior era a vesícula. O refluxo, de fato, estava dando as caras mais seguidamente, né, com a minha ansiedade, com todo esse quadro aí. Às vezes eu tinha uma dor aqui no meio do peito, assim, às vezes até de jejum, quando eu acordava, assim, sabe? Mas, cara, eram coisas totalmente ok's, eram coisas totalmente beleza, segue o jogo, sabe? O que me dava as crises mesmo era a tal da vesícula. E eu demorei para ter certeza disso e para decidir tirar a vesícula. E neste ano, 2021, começo de janeiro, eu fiz a cirurgia. Até quem me segue no Twitter, nas redes sociais aí, deve ter visto na época que eu fui para a faca e tirei a vesícula. O que eu quero dizer com isso? O que o Grêmio tem a ver com isso? A semelhança que eu vejo é a confusão nos diagnósticos, sabe? Porque eu sou um crítico do nosso elenco há muito tempo. Não é de hoje, eu digo que desde 2017 o nosso elenco vem se deteriorando ano após ano. Repito, a gestão Romildo tem muitos méritos, mas dentro do futebol ela tem diversos episódios de mais sorte que juízo. Ela ganhou algumas coisas, talvez sem entender como ganhou. Ela, a gestão Romildo, né? E quando tu não entende por que tu ganha, como tu ganha, talvez tu não vai entender como tu perde, por que tu perde. Então, é mais ou menos isso que eu vejo. Eu acho que o nosso elenco é fraco. Eu sempre, quando eu criticava o Renato, e o Renato tinha motivos para ser criticado, dava motivo para ser criticado, mas eu sempre fazia esse asterisco, né? Esse atenuante pro Renato. O elenco é fraco. O elenco é fraco. Talvez chegar numa final de Copa do Brasil é mais mérito do Renato do que do elenco, né? Aí talvez perder miseravelmente aquela final seja mais reflexo do elenco também, sabe? Porque daí, tipo, cara, não tinha time para ganhar. Mas enfim, o Renato também errava, então as coisas se misturavam e o diagnóstico fica difícil. Eu acho que é isso que acontece
com o Grêmio hoje. Ah, o problema é o Thiago Nunes ou é o elenco? A gente tem a amostragem das duas coisas acontecendo. Se a gente tivesse o elenco, o time, que a direção do Grêmio acha que nós temos, porque eles superestimam, eles acham que o Ricardinho é a solução para todos os nossos problemas, eles acham um monte de coisa, eles acham que a lateral esquerda está resolvida, eles acham que o Luiz Fernando, que já vai fazer 25 anos, ainda é um jovem que vai vingar, que era reserva do Botafogo, eles acham um monte de coisa que é inacreditável, eles acham que jogar sem meio de campo tá tudo bem, enfim. Só que ao mesmo tempo, cara, o Thiago Nunes tá há 3 meses no Grêmio quase e não mostrou nada. Tá um amontoado, parece a educação física do meu ensino médio, que o professor botava a bola no meio do campo e dizia: joguem, joguem. Cara, não tem nada, sabe? Se tu olha um time do Celso Roth, às vezes tu vê que tá bem montadinho defensivamente, tem ali uma estrutura e tal, que o Celso Roth inclusive faz isso do dia pra noite, mas às vezes falta repertório, às vezes falta alguma questão ofensiva, às vezes falta uma movimentação, às vezes falta muita coisa, né? E geralmente nos times do Celso Roth, sobretudo a médio e longo prazo, né? Agora, tu consegue ver algo de interessante ali, algo que o próximo treinador que chegar vai aproveitar. O que a gente vê no time do Thiago Nunes, cara? Eu não consigo ver nada. Eu não consigo ver nada. É uma bagunça generalizada. Não tem nada. E além de tudo, ele volta e meia escala mal, geralmente mexe mal, as coisas ficam mais do mesmo, ele é pouco ousado. Até hoje eu acho que ele foi um pouquinho mais, né? Porque ele sentiu a água batendo na bunda, talvez. Mas geralmente é umas substituições protocolares, umas coisas. Cara, tá difícil. Tá difícil. Olha, eu não esperava grande coisa do Thiago Nunes, mas eu tinha esperança que ele pudesse fazer um trabalhinho bem feito, assim, médio para bem feito, de repente beliscar umas copas ali. Cara, tá assustador. Eu disse há 3 rodadas, e vou repetir agora, demitam o Thiago Nunes hoje, pra gente ganhar tempo. E agora eu acrescento, porque ele vai cair, eu já falei isso na verdade em outros vídeos, ele vai cair em algum momento, é a grande tendência. Aliás, antes eu disse que era grande tendência, agora eu digo que é uma certeza. Em algum momento ele vai cair. Só que se for em agosto ou setembro, pode ser tarde. O Thiago Nunes é a vesícula do Grêmio, que tem pedras dentro e está inflamando e está, enfim, tá dando essa crise de dor aguda no time. Tem o refluxo também, que é o elenco fraco. Se o Grêmio, eu repito, se o Grêmio tivesse o elenco que a direção do Grêmio acha que tem, cara, a gente teria vencido algum desses primeiros jogos aí, mesmo com o Thiago Nunes não mostrando nada. Mas algum jogo ou outro a gente teria vencido, se nosso elenco fosse tudo isso. Claro que contribui para a crise, né, o time ser frágil. E é uma coisa que eu sempre digo, tu quer fazer um teste sobre o nosso time? Pega os 11 titulares, inventa na tua cabeça quem são os 11 titulares. E um a um dos jogadores pensa, se esse cara fosse negociado amanhã, para onde ele iria? Pro Sport Recife ou pro Flamengo ou pra Europa? Pega o Flamengo aqui como um parâmetro, né, ou até o Palmeiras, mas pega o Flamengo como um time brasileiro que realmente, né, contrata uns caras bons e até a Europa. Começa, Diego Souza, Europa ou Sport? Flamengo ou Sport Recife? E vai indo, um por um. Aí me diz quantos iriam pro Sport, quantos iriam pra Europa ou pro Flamengo. Então, assim, aí começa o erro, sabe? Aí começa, assim, o erro brutal de diagnóstico do Grêmio, tanto para avaliar o elenco que tem em mãos, quanto para contratar, né? Também, ano após ano, o elenco vem se degradando por isso, porque sai qualidade e entra menos qualidade. Quer ver outra coisa que eu sempre falava? Que o Grêmio o Grêmio perdeu a mão com os jovens, né? Começou a usar muito tarde. Talvez a direção discorde de mim, não, a gente tem que lapidar, não sei o que, beleza. Pode ser culpa do Renato também, beleza. E outra coisa que eu falo, a direção contrata mal, tá? Eu posso estar errado só em uma dessas afirmações, em duas é impossível. Porque assim, em 2017, 2016, quem era nosso reserva que entrava para nos salvar? Everton Cebolinha. Quem é que desde o ano passado entra para nos salvar? Luiz Fernando. Ambos com 20 e poucos anos.
ambos com 20 e poucos anos. Cebolinha em 17, Luiz Fernando desde 2020. Então, assim, ou o Cebolinha demorou para ser titular, ou o Grêmio contrata mal. Porque tu não pode comparar um cara com o outro. Né? Isso é um reflexo da deterioração do elenco. Cara, e eu tô até perdendo tempo demais aqui falando do elenco, porque eu acho que o foco de hoje é Thiago Nunes. E não que eu acho que seja um problema tão maior, até acho que é, tá? O Thiago Nunes é um problema maior que o nosso elenco. Né? A gente tem elenco melhor que o do Juventude, que os dos reservas do Ceará, que do Fortaleza. Cara, talvez todos esses primeiros jogos que a gente fez, os 6 primeiros jogos que a gente fez, a gente tem elenco melhor, ou no mínimo. Não, na verdade melhor. Talvez parecido com o do Atlético Paranaense, porque, né, pra ver como a gente tá mal. Mas assim, o problema maior é Thiago Nunes. E mesmo se fossem problemas iguais, né, cara, não tem como tu trocar 20 jogadores do dia pra noite. Então, a gente precisaria de um técnico urgentemente que chegasse, arrumasse um time de forma rápida, feijão com arroz, básico. Talvez um cara também com um perfil meio motivador, no sentido de, tipo, tirar os caras da crise. Sabe? Tipo assim, animicamente, eu acho que o Grêmio tá com a perna mais pesada. O Grêmio tá. E o Thiago Nunes não parece ser esse cara, né? Pelo contrário, ele parece. Tem uma cara de neblina, assim, que não parece empolgar ninguém. Então, minha gente, eu acho que o diagnóstico é esse. Tem mais problema rolando? Tem refluxo? Tem não sei o quê? Tem. Tem ansiedade? Tem. Mas, gurizada, o que tá causando essa crise na madrugada é a vesícula. Tirem a vesícula. Eu tirei e acabou meu drama. Acabou meu drama. Ainda estou um pouco ansioso, ainda estou trabalhando nisso, ainda estou tentando, né, respirar melhor, mas o problema central que me afligia foi resolvido, cara. E neste momento, o meu diagnóstico do Grêmio é esse. A vesícula do Grêmio se chama Thiago Nunes. Que às vezes deixa o diagnóstico nebuloso, porque tem outros problemas, sim, tem elenco, tem a direção batendo cabeça, falando absurdos dos microfones, do Paulo Vitor e fazendo e definindo e contratando e não contratando, tem tudo isso acontecendo também. Tem tudo isso acontecendo também. Mas o nosso elenco é melhor do que esses 6 times aí, ou quase todos eles, que a gente enfrentou no começo do Brasileiro. E aí a conta cai pesada para Thiago Nunes. Eu não vi nada nesse time do Grêmio e não vejo perspectiva de uma melhora significativa. Né? Então eu acho que é lamentável, é frustrante, é até arriscado mudar de técnico a essa altura do campeonato, literalmente, por ser cedo, né? Enfim, tem aquela nova regra de não poder fazer mais de uma troca e tal, mas cara, né? A gente tá vendo que assim tá um caos. Se a gente ficar com um técnico da base e continuar um caos, vai ficar na mesma, né? Pelo menos vamos errar novos erros, eu sempre digo também. A gente entende o que não dá certo, tira, mesmo que não tenha a solução ideal, sobretudo o treinador, né? Que é uma posição tão, tão importante, não um jogador de linha, é um treinador, cara. Se o cara tá perdido, tem que tirar. Ou ele faz um elenco inteiro se perder junto. É muito grave. E me desculpe os gremistas que estão falando, essa derrota, essas primeiras derrotas, esses primeiros jogos inviabilizaram o título, dificultaram muito o G4, não sei, cara, G4, do que vocês estão falando, cara? Eu tô apavorado com o rebaixamento. O perigo é real. A pressão, ela é real. É como eu disse no empate com o Santos, empatar com o Santos não é o fim do mundo. Naquele contexto se tornou. Até essa derrota para o Juventude em Caxias poderia ser episódica, poderia ser lamentada. Esses pontinhos vão fazer falta lá na frente. Mas não ia ter crise, entendeu? Agora, na situação que a gente está, se torna caótica a derrota. Se torna dramática, melhor dizendo. Então tudo vira uma bola de neve. O risco de rebaixamento é real. E eu não vejo fôlego para a gente sair disso com o Thiago Nunes. Eu acho que a gente tem que renovar esse fôlego com outro nome. Urgentemente. Repito, se ele for cair em agosto e setembro, que é o que vai acontecer se a direção resolver deixar ele trabalhando mais tempo, se a gente for trocar em agosto e setembro,
pode ser tarde demais. Tirem essa vesícula antes que inflame novamente. Feito? Era isso. Até mais. Falou. Abraço.